Achei que sabia o que era traição até ouvir minha esposa comemorando o divórcio de outra mulher como se fosse manhã de Natal. Aquele telefonema mudou tudo. De repente, seus novos amigos, suas noites mal dormidas e seu interesse repentino pelos meus ativos comerciais fizeram todo sentido. Quando ela saiu naquela noite, vestida para matar, percebi que não estava mais olhando para minha esposa. Eu estava olhando para um predador que me caçava havia 3 anos. O que fiz em seguida provavelmente salvou o trabalho da minha vida, mas definitivamente acabou com meu casamento. Meu nome é Randolph Whitmore, embora todos me chamem de Randy. Tenho 40 anos e sou dono de uma empresa de demolição e salvamento aqui no Tennessee. É um trabalho honesto, demolir prédios antigos, reciclar aço e concreto e limpar terrenos para novas construções. Há algo de gratificante em desmontar o que está quebrado e garantir que as partes boas sejam reutilizadas. Irônico, considerando que eu não poderia fazer o mesmo com meu casamento. Conheci Cordélia, Delia, na época da faculdade, na Universidade Vanderbilt. Nós duas cursávamos administração, mas ela mudou para comunicação na metade do penúltimo ano. Ela era inteligente, ambiciosa e tinha uma risada que iluminava qualquer ambiente. Começamos como amigas, parceiras de estudo, na verdade, mas no último ano já éramos inseparáveis. Todos diziam que éramos o casal perfeito, destinados a ficar juntos para sempre, mas a vida tinha outros planos. Depois da formatura, recebi uma oferta de emprego em Memphis, enquanto ela conseguiu um estágio em Atlanta. Tentamos a relação à distância por cerca de 6 meses, mas entre minhas jornadas de 12 horas para dar início ao meu primeiro projeto na construção civil e agenda social dela na cidade grande, aos poucos nos distanciamos. Os telefonemas tornaram-se menos frequentes, as visitas, mais tensas. Por fim, tivemos aquela conversa constrangedora em que ambos concordamos em dar um tempo e ver outras pessoas. Pelos 15 anos seguintes, vivemos vidas completamente separadas. Construí meu negócio do zero, trabalhando 16 horas por dia, economizando cada centavo e, aos poucos, expandindo de uma operação individual com uma caminhonete surrada para uma empresa com 12 funcionários e uma frota de máquinas pesadas. Casei-me com uma moça local chamada Sarah aos 28 anos, mas isso durou apenas 3 anos antes que ela decidisse que a vida em uma cidade pequena não era emocionante o suficiente para ela. Sem filhos, graças a Deus, apenas uma ruptura completa e uma lição aprendida sobre pressa. Delia, por sua vez, casou-se com um advogado famoso em Atlanta logo depois da faculdade. Pelo que ouvi de amigos em comum, eles viveram uma vida de luxo por um tempo, casarão e cabelo de veado, filiação a clubes de campo, férias luxuosas, mas, aparentemente, o sucesso também não foi suficiente para mantê-los juntos. O divórcio deles foi finalizado mais ou menos na mesma época que o meu. Era uma manhã de sábado de outubro, 5 anos atrás, quando tudo mudou. Eu estava no mercado de pulgas de Nashville procurando equipamentos industriais antigos. Você ficaria surpreso com o que as pessoas jogam fora e que vale um bom dinheiro se você souber como consertar. Eu estava examinando uma velha máquina de solda quando ouvi uma voz atrás de mim dizer: "Randy Whitmore, é você mesmo?" Virei-me e lá estava ela. Delia parecia quase a mesma da época da faculdade, talvez até melhor. Seu cabelo castanho avermelhado estava mais curto agora, com um penteado que a fazia parecer sofisticada e profissional. Ela usava jeans e um suéter de cashmere que provavelmente custava mais do que eu gastava com compras em um mês, mas seu sorriso era o mesmo que me fizera me apaixonar por ela 20 anos antes. "Bem, que se dane", eu disse, largando o equipamento de solda. Delia Short, onde estão as chances? Ela riu, e o som trouxe de volta uma enxurrada de lembranças. Morrison faz 15 anos, mas essa é uma longa história. E você? Ainda construindo ou demolindo coisas? Passamos a hora seguinte conversando enquanto tomávamos um café em uma lanchonete perto do mercado. Ela me contou sobre o divórcio e como o ex-marido dela passou a se interessar mais pelos sócios do que pela esposa. Compartilho minha própria história sobre Sarah e como, às vezes, duas pessoas simplesmente crescem em direções diferentes. Havia uma leveza entre nós, como se o tempo não tivesse passado. "Sabe", disse Delia, misturando açúcar no café.
Sempre me perguntei o que teria acontecido se tivéssemos nos esforçado mais para fazer dar certo naquela época. Olhei para aqueles olhos verdes que eu um dia conheci melhor que os meus e senti algo se agitar dentro de mim que eu não sentia há anos. Talvez fossemos jovens demais para saber o que tínhamos. Ela sentiu lentamente. Talvez precisássemos cometer nossos erros primeiro. Descobrir quem realmente somos. Aquela tarde virou jantar, o jantar virou uma longa caminhada pelo centro de Nashville, antes que eu percebesse, estávamos falando em nos ver novamente. Ela morava em Atlanta, mas disse que poderia nos visitar nos fins de semana. Me peguei fazendo promessas de ir até lá para vê-la, de nos dar outra chance. Olhando para trás agora, percebo que estava tão envolvido no romance daquilo tudo, na ideia de que estávamos tendo uma segunda chance para o amor verdadeiro, que não fiz as perguntas certas. Como por que ela realmente tinha vindo para Nashville naquele fim de semana, por que ela estava naquele mercado de pulgas específico naquele exato momento, por que ela parecia saber tanto sobre o meu negócio e a minha vida quando não nos falávamos há 16 anos. Mas quando você tem 40 anos e acha que encontrou sua alma gêmea novamente, você não quer pensar demais nas coisas. Você quer acreditar no destino, no que era para ser, em todos aqueles finais de contos de fadas em que você parou de acreditar em algum momento. 6 meses depois daquele encontro casual no mercado de pulgas, Delia e eu nos casamos em uma pequena cerimônia na igreja da minha família em Franklin. Parecia que o destino finalmente tinha se acertado. Lá estávamos nós, duas pessoas que se amaram na faculdade, se reencontraram após casamentos fracassados e estavam prontas para construir algo real e duradouro. Delia se mudou para minha casa nos arredores da cidade, um rancho de tijolos maciços em um terreno de 5 acres que eu havia comprado e reformado. Ela adorava o espaço, a privacidade, a oficina onde eu restaurava máquinas antigas nas horas vagas. Isto me faz sentir em casa, ela me disse na noite do nosso casamento, parada na varanda dos fundos, olhando para o pasto onde eu criava alguns cavalos. Os 2 primeiros anos foram tudo o que eu esperava. Delia encontrou trabalho em uma empresa de marketing em Nashville, um trajeto de cerca de 40 minutos, que, segundo ela, não a incomodava. Ela era boa no que fazia, atraindo clientes e gerenciando campanhas para empresas locais. Criamos uma rotina confortável. Eu saía para os canteiros de obras ao amanhecer, ela ia para a cidade por volta das 8 horas, e nos encontrávamos em casa para jantar quase todas as noites. Conversamos sobre constituir família, expandir os negócios, talvez construir uma casa maior nos fundos da rodovia. Delia parecia genuinamente interessada no meu trabalho, fazendo perguntas sobre os projetos de demolição, as normas ambientais que tínhamos que seguir, o desafio de demolir com segurança estruturas que estavam de pé há décadas. Ela até compareceu a alguns canteiros de obras, usando capacete e botas com biqueira de aço. Comprei-a especialmente para ela. Adoro ver você trabalhar, ela me disse uma tarde, enquanto eu e minha equipe desmontávamos cuidadosamente um galpão dos anos 1920 no centro da cidade. Há algo quase artístico na maneira como você aborda cada prédio, descobrindo como ele foi construído para poder desmontá-lo sem danificar os materiais que deseja preservar. Essa foi a Delia por quem me apaixonei novamente, a mulher que conseguia ver beleza no trabalho duro, que apreciava a habilidade e o planejamento necessários para o que a maioria das pessoas via apenas como destruição. Ela entendia que meu negócio não era destruir coisas por destruir, mas sim dar nova vida a materiais antigos, abrir caminho para o progresso, respeitando o passado. Mas, por volta do 3º ano, as coisas começaram a mudar. No início, foi sutil, com pequenos comentários sobre o cansaço do trajeto, como os colegas de trabalho não entendiam a vida em uma cidade pequena, como ela sentia a falta da energia e da sofisticação da cidade. Tentei ser compreensivo, sugeri que ela procurasse um trabalho mais perto de casa, mas ela disse que as oportunidades de marketing em cidades pequenas eram limitadas. Depois, ela começou a fazer novas amizades no trabalho, mulheres que moravam nos bairros da moda de Nashville e passavam os fins de semana em degustações de vinho e inaugurações de galerias de arte. Delia começou a ficar na cidade com mais frequência, alegando que era mais fácil do que dirigir até tarde para casa depois de eventos do trabalho. As mudanças em Delia se tornaram mais perceptíveis depois que ela começou a andar com a nova turma da empresa de marketing.
Essas não eram o tipo de mulheres com quem eu tinha crescido. Eram pessoas da cidade que pareciam encarar o casamento como uma espécie de acordo comercial, em vez de uma parceria. Quando vinham jantar em nossa casa, eu os ouvia na cozinha fazendo piadas sobre treinar os maridos e negar afeto para conseguir o que queriam. Randy, querido, disse Delia certa noite, depois que sua amiga Mônica foi embora, você não acha que está na hora de nos mudarmos para um lugar em Nashville? Algo mais conveniente para o meu trabalho. Abaixei minha cerveja e olhei para ela atentamente. Esta casa é tudo o que precisamos, Delia. 5 acres. Oficina. Espaço para crianças algum dia. Por que iríamos querer morar na cidade? Ela riu, mas não era o riso caloroso que eu lembrava da faculdade. Parecia forçado, ensaiado. Crianças. Randy. Nós duas temos 40 anos. Não tenho certeza se isso ainda é realista. Foi a primeira vez que ela mencionou que não queria ter filhos, e isso me atingiu como um soco no estômago. Conversamos sobre crianças dezenas de vezes nos últimos 3 anos. Ela até apontou qual quarto seria o melhor berçário. Desde quando? Perguntei. No mês passado, você estava procurando móveis para bebês online. Delia fez um gesto de desdém. Eu só estava dando uma olhada. Olha, eu tenho pensado um pouco sobre nossas finanças, nosso futuro. Esta casa é bonita, mas não é um investimento. O mercado imobiliário de Nashville está em alta. Podemos ganhar dinheiro de verdade se comprarmos algo no bairro certo. Levantei-me e fui até a janela, olhando para a oficina onde passei inúmeras noites reconstruindo motores e restaurando equipamentos. Não se trata de dinheiro, Delia. Trata-se de construir uma vida juntos. Esta terra, esta casa, é o que eu conquistei com trabalho. E o que eu conquistei com trabalho, ela retrucou. Minha carreira é em Nashville. Minhas oportunidades estão lá. Não consigo crescer profissionalmente morando aqui no interior. A discussão durou horas, sem que nenhum de nós quisesse ceder. Eu não conseguia entender por que ela, de repente, via nossa casa como um obstáculo em vez de uma conquista. Ela não conseguia entender por que eu não considerava me mudar para avançar na carreira dela. Fomos dormir com raiva naquela noite, e não seria a última vez. Nos meses seguintes, esses desentendimentos se tornaram mais frequentes. Delia chegava de eventos do trabalho com novas ideias sobre como deveríamos viver, como deveríamos gastar dinheiro, como eu deveria administrar meu negócio. Os amigos dela a convenceram de que eu a estava atrapalhando, de que um parceiro de verdade apoiaria suas ambições, mesmo que isso significasse sacrificar as suas. A gota d'água veio quando ela sugeriu que eu vendesse a empresa de demolição e investisse o dinheiro em um restaurante da moda em Nashville que sua amiga Mônica estava promovendo. Você poderia aprender algo novo, ela disse. Afastei-me de todo aquele trabalho sujo e perigoso. Foi aí que percebi que não estávamos mais apenas tendo desentendimentos. Estávamos lutando pela alma do nosso casamento. Eu estava na oficina no sábado à tarde, reconstruindo a transmissão de uma escavadeira dos anos 1970 que havíamos recuperado de uma obra, quando ouvi a voz de Delia vindo de casa. Ela estava ao telefone na cozinha, e algo em seu tom de voz me fez parar o que estava fazendo e prestar atenção. A excitação em sua voz era inconfundível, o tipo de entusiasmo ofegante que eu não ouvia dela há meses. Mônica, você é absolutamente brilhante, dizia Delia. Não acredito que você realmente fez isso. Quanto você conseguiu? Larguei minha chave inglesa e me aproximei da porta aberta da oficina. Mônica era líder do novo grupo de amigos de Delia, uma advogada especializada em divórcios, especializada no que ela chamava de dissolução matrimonial estratégica. Eu a tinha encontrado algumas vezes em jantares, e algo nela sempre me incomodava. Metade de tudo, até mesmo dos negócios. Delia riu, um som que gelou minhas veias. Isso é incrível, e ele nem esperava por isso. Fiquei paralisado, ouvindo minha esposa celebrar a destruição do casamento dela por outra mulher como se fosse uma espécie de vitória. Não se tratava apenas de fofoca ou conversa de mulher. Era planejamento, estratégia, celebração do desmantelamento calculado da vida de alguém. Não,
Aprendi a lição com meu primeiro divórcio, continuou Delia. Aquela era a hora do amador. Desta vez, terei tudo documentado, cada ativo contabilizado. O Randy é tão crédulo que nem percebe que ando fotografando o inventário de equipamentos dele. O sangue sumiu do meu rosto. Estoque de equipamentos. As máquinas, caminhões e ferramentas que representavam 20 anos de trabalho duro, construindo algo do nada. Ela estava planejando isso, documentando meus bens como uma espécie de invasor corporativo preparando uma aquisição hostil. A melhor parte é que a voz de Delia ficou mais animada. Ele acha que estamos tentando ter filhos. Eu o deixei acreditar nisso por 3 anos, enquanto tomava anticoncepcional o tempo todo. Sem filhos significa uma divisão limpa. Sem complicações de custódia, apenas a divisão direta dos bens. Tive que me agarrar ao batente da porta para não cair. 3 anos de falsas esperanças, de planejar berçários e discutir nomes de bebês, com ela fingindo estar decepcionada todo mês quando o teste de gravidez dava negativo. Tudo não passava de uma mentira elaborada. Mônica, você me mostrou que o casamento não precisa ser uma sentença de prisão. Pode ser uma oportunidade de negócio, se você for inteligente. Delia fez uma pausa, e eu pude ouvi-la se movimentando pela cozinha. Eu preciso ir. O Randy provavelmente está se perguntando onde eu estou. Não posso deixar ele desconfiar agora que estamos tão perto da linha de chegada. Afastei-me da porta e voltei para a escavadeira, com as mãos tremendo enquanto tentava processar o que acabará de ouvir. 20 anos de casamento entre nós, e eu nunca tinha sido um marido para ela. Eu tinha sido um alvo, uma oportunidade de negócio esperando para ser explorada. Naquela noite, Delia anunciou que iria à festa de aniversário de Mônica. Passou 2 horas se arrumando, escolhendo um vestido preto que valorizava suas curvas e saltos que lhe acrescentavam 10 centímetros de altura. Ela estava deslumbrante, em outras circunstâncias, eu teria orgulho de ter uma esposa tão linda. Mas sabendo o que eu sabia agora, observando-a se preparar para o que provavelmente era mais uma sessão de estratégia disfarçada de evento social, senti um enjoo. Você está linda, eu disse cuidadosamente, testando as águas. A que horas devo esperar você em casa? Delia aplicou o batom com precisão prática, estudando-se no espelho do corredor. Ah, não espere acordada. As festas da Mônica costumam durar até tarde, e algumas das meninas estão planejando ir a algumas baladas depois. Talvez eu fique na casa dela em vez de dirigir embriagada para casa. Ela disse isso tão casualmente, como se passar a noite longe do marido fosse a coisa mais natural do mundo. Como se nosso casamento fosse apenas um arranjo conveniente que poderia ser interrompido quando ela tivesse opções melhores. Delia, eu disse, com a voz firme apesar da turbulência dentro de mim. Não me sinto confortável com você passando a noite fora. Somos casados, deveríamos estar voltando para casa, um para o outro. Ela se virou para mim e, por um momento, vi algo frio e calculista em seus olhos que eu nunca havia notado antes. Randy, não seja tão possessivo. Sou uma mulher adulta e posso tomar minhas próprias decisões sobre onde passo meu tempo. Não se trata de posse. Respondi com firmeza. Isso tem a ver com respeito, com o que significa ser casada. Quando você passa a noite fora sem o seu marido, isso passa uma mensagem sobre o que você acha que esse casamento vale. Delia pegou a bolsa e as chaves do carro. Seu maxilar se contraiu de um jeito que me disse que a conversa havia terminado para ela. Vou me divertir com meus amigos. Pode ficar aqui pensando nisso se quiser, mas não vou deixar você me controlar. Ela saiu sem olhar para trás, me deixando parado no corredor com o eco de seus passos e a certeza de que meu casamento já tinha acabado. A mulher que acabará de ir embora não era Delia por quem eu me apaixonei na faculdade, nem mesmo aquela com quem me casei novamente 5 anos antes. Era alguém completamente diferente, alguém que me via como um obstáculo a ser superado, em vez de um parceiro a ser estimado. Passei as horas seguintes andando de um lado para o outro pela casa, com a mente repassando tudo o que ouvirá naquela tarde, as pílulas anticoncepcionais escondidas em algum lugar entre os pertences dela, a documentação patrimonial que ela vinha compilando secretamente, os amigos que a orientavam no processo de desmantelar nossa vida juntos.
À meia-noite, sem nenhuma notícia de Delia e sem nenhuma indicação de que ela planejava voltar para casa, eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Passei aquela noite sem dormir me preparando. Primeiro, liguei para o número de emergência do meu advogado. Bill Henderson havia cuidado do meu primeiro divórcio e conhecia profundamente o meu negócio. Mesmo às 2 da manhã, ele atendeu no terceiro toque. Randy, o que houve? Bill, preciso te ver logo de manhã, segunda-feira. Minha esposa está planejando se divorciar de mim, e eu acabei de descobrir. Preciso registrar primeiro. Houve uma pausa. Quantas provas você tem? Ouvi uma conversa telefônica. Ela vem documentando meus bens, mentindo sobre métodos contraceptivos, tudo. Isso não é um casamento desmoronando. É uma operação financeira planejada. Não faça nada precipitado, alertou Bill. Não a confronte. Não mova dinheiro. Não dê a ela nenhum motivo para acelerar o cronograma. Você consegue agir normalmente até segunda-feira? Mas eu não estava planejando agir normalmente. Eu estava planejando desaparecer. Depois de desligar o telefone com Bill, passei o resto da noite arrumando discretamente meus pertences essenciais, roupas de trabalho, documentos importantes e fotos de família que realmente significavam algo para mim. Coloquei minhas ferramentas pessoais na caminhonete, aquelas que haviam pertencido ao meu avô e não eram tecnicamente bens da empresa. Se Delia quisesse jogar duro com advogados e a divisão de bens, ela poderia brigar pelo que restasse. A manhã de domingo chegou e passou sem nenhuma notícia da minha esposa. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Ela provavelmente ainda estava comemorando com a Mônica e a equipe do divórcio, brindando a sua estratégia brilhante e planejando minha ruína financeira. O desrespeito foi total. Ao meio-dia, tomei minha decisão. Sentei-me à mesa da cozinha e escrevi uma carta em um pedaço de papel. Comum. Delia. Eu mesma fiquei fora a noite toda ontem, pensando no nosso casamento e em nossa situação atual. Hoje de manhã, percebi que não somos mais casados. Temos um acordo comercial e não estou interessado em ser seu sócio. Estou indo embora. Boa sorte com sua nova vida e com os planos que você fez. Você pode entrar em contato comigo por meio do meu advogado quando estiver pronto para oficializar isso. Não se incomode em ir aos locais de trabalho ou à oficina. Meus funcionários têm instruções para não deixá-lo entrar na propriedade. Randy. Deixei a carta no balcão da cozinha, onde ela certamente haveria, peguei as chaves da minha caminhonete e fui embora da casa que construí com minhas próprias mãos. Foi como deixar um pedaço da minha alma para trás, mas ficar significaria deixá-la destruir tudo pelo que trabalhei, fingindo que era amor. Fiz check em um motel do outro lado da cidade e liguei para meu supervisor, Jake Martinez, que estava na empresa havia 8 anos. Jake, preciso que você troque todas as fechaduras da oficina e do pátio de equipamentos hoje. E se minha esposa aparecer fazendo perguntas, diga a ela que precisa falar com o advogado. Chefe, está tudo bem? Tudo vai ficar muito mais honesto do que nunca. Na segunda-feira de manhã, às 8 horas em ponto, eu estava sentado no escritório de Bill Henderson com todas as evidências que consegui reunir. Extratos bancários, registros comerciais, documentação dos ativos que Delia vinha catalogando secretamente e um cronograma detalhado de tudo que eu havia descoberto no fim de semana. Bom trabalho, Randy, disse Bill, revisando os papéis. Você tem provas claras de fraude matrimonial. O controle de natalidade secreto por si só já é motivo para anulação em alguns estados, mas a documentação dos bens demonstra fraude premeditada. Quero pedir o divórcio hoje, disse a ele, antes que ela tenha a chance de inventar alguma história sobre eu tê-la abandonado. Bill assentiu. Jogada inteligente. O Tennessee é um estado com distribuição equitativa, mas os juízes não veem com bons olhos cônjuges que mentem sobre decisões importantes da vida. A mentira sobre o controle de natalidade, em especial, vai ao cerne da essência do casamento. Enquanto Bill preparava a papelada, liguei para o meu banco e transferi meus fundos pessoais para uma nova conta em outra instituição. Eu não estava tentando esconder bens,
Tudo seria descoberto de qualquer maneira, mas eu não ia facilitar para Delia esvaziar nossas contas enquanto os advogados resolviam as coisas. Na quarta-feira, Delia já havia recebido os papéis do divórcio em seu escritório. Ela me ligou naquela noite, com a voz trêmula, o que parecia um choque genuíno. Randy, que diabos está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Você sabe exatamente o que está acontecendo, Delia. Ouvi sua conversa com a Mônica, sei sobre o controle de natalidade, a documentação de bens, tudo isso. Houve um longo silêncio. Quando ela voltou a falar, sua voz havia mudado de choque para algo mais frio, mais calculista. Não sei o que você acha que ouviu, mas está cometendo um erro enorme. Podemos resolver isso. Não, eu disse com firmeza, não podemos. Você vem planejando isso há meses, talvez anos. O único erro que cometi foi confiar em você. Randy, me escuta, Dash. Desliguei o telefone. Já tínhamos dito tudo o que precisávamos um ao outro, e agora os advogados cuidariam do resto. 3 dias depois, Delia contratou Mônica como sua advogada. Isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre como isso iria acontecer. Eles não estavam planejando negociar de boa fé, estavam planejando lutar por cada dólar que pudessem conseguir. Mas eu tenho lutado por aquilo que construiu minha vida adulta durante toda a minha vida. Eu sabia como destruir as coisas metodicamente, pedaço por pedaço, e sabia como proteger o que importava. Este não seria o pagamento fácil que Delia havia planejado. A guerra começou, mas pela primeira vez em meses, eu sentia que estava lutando em terreno firme. O processo de divórcio durou 8 meses, e cada dia parecia uma guerra de trincheiras. Mônica e Delia entraram em ação, exigindo metade de tudo, incluindo meu equipamento comercial, a oficina e até mesmo as máquinas antigas que eu restaurava como hobby. Eles me retrataram como um marido controlador que forçou Delia a viver isolada enquanto eu construía meu império com base em seu trabalho emocional e sacrifício. Mas Bill Henderson estava pronto para eles. Tínhamos documentação da mentira de Delia, gravações que fiz de conversas telefônicas subsequentes em que ela tentou me manipular para uma reconciliação e depoimentos de meus funcionários sobre seu comportamento suspeito em relação aos ativos da empresa. Meu chefe, Jake, testemunhou que Delia vinha fazendo perguntas detalhadas sobre valores de equipamentos e tirando fotos de números de série há meses. O ponto de virada aconteceu durante o depoimento de Delia, quando Bill a confrontou sobre as pílulas anticoncepcionais. Sob juramento, ela teve que admitir que vinha evitando a gravidez enquanto me fazia acreditar que estávamos tentando formar uma família há 3 anos. O rosto da estenógrafa era de um profissional implacável, mas eu podia ver o desgosto em seus olhos enquanto digitava cada palavra condenatória. Senhora Whitmore, disse Bill calmamente, a senhora testemunhou que queria desesperadamente ter filhos com a minha cliente. No entanto, os registros médicos mostram que a senhora usou métodos anticoncepcionais durante todo o seu casamento. Você pode explicar essa discrepância ao tribunal? A compostura de Delia finalmente se perdeu. Suas mãos tremiam enquanto ela pegava seu copo d'água. Isso é informação médica privada. Eu tinha motivos de saúde para tomar aqueles medicamentos que não tinham nada a ver com a prevenção da gravidez. Que motivos de saúde específicos exigiam o uso contínuo de métodos contraceptivos por 3 anos? Mônica se opôs repetidamente, mas o estrago já estava feito. O juiz já tinha visto o suficiente para entender exatamente com que tipo de pessoa estávamos lidando. Durante o recreio, observei Delia discutindo freneticamente com Mônica no corredor, gesticulando descontroladamente enquanto Mônica tentava acalmá-la. A fase de apuração revelou evidências ainda mais contundentes. Delia vinha fotografando documentos financeiros, copiando registros comerciais e mantendo planilhas detalhadas dos meus bens por mais de 18 meses. Ela até pesquisou o valor de revenda do meu equipamento vintage restaurado e calculou os lucros potenciais com a venda do terreno. O mais prejudicial foi uma série de mensagens de texto entre Delia e Mônica discutindo estratégias de extração e maximizando o prazo de acordo. Elas planejaram tudo, até as brigas dramáticas que justificariam sua eventual saída.
Quando Mônica tentou argumentar que Delia merecia indenização por sofrimento emocional e oportunidades perdidas, Bill apresentou provas de sua documentação patrimonial secreta e declarações falsas sobre o desejo de ter filhos. A paciência do juiz finalmente se esgotou. A juíza Margaret Patterson afirmou, categoricamente, que sua cliente se envolveu em fraude sistemática sobre aspectos fundamentais deste casamento, enquanto secretamente se preparava para sua dissolução. Este tribunal não recompensará tal fraude calculada. O acordo final ficou longe do que Delia havia planejado. Em vez de metade dos meus bens, ela recebeu 18%, o suficiente para recomeçar, mas não o suficiente para se aposentar com o meu trabalho. O juiz observou especificamente que seu padrão de fraude deliberada em relação a compromissos conjugais fundamentais havia influenciado a divisão de bens. Mais importante ainda, eu mantive o negócio, a oficina, o terreno e meus equipamentos. Tudo o que eu havia construído com minhas próprias mãos permaneceu meu. Delia também foi condenada a pagar seus próprios honorários advocatícios, que chegaram a 6 dígitos. Quando os papéis foram assinados, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por o pesadelo ter acabado, tristeza por alguém que eu amava ter sido tão calculista. 2 anos após a finalização do divórcio, recebi uma ligação de um número desconhecido numa terça-feira à noite. Contra minha vontade, atendi enquanto trabalhava até tarde na loja. Randy, aqui é a Delia. Quase desliguei imediatamente, mas a curiosidade falou mais alto. Depois de tudo que ela me fez passar, eu queria ouvir o que ela teria a dizer. O que você quer, Delia? Sua voz soou diferente, mais baixa, menos confiante do que a da mulher que tentou me destruir no tribunal. Havia um tremor em sua voz que eu nunca tinha ouvido antes, como se ela estivesse chorando ou prestes a chorar. Eu queria me desculpar por tudo e perguntar se poderíamos conversar. Aprendi algumas coisas sobre mim mesma, sobre o que fiz de errado. Sei que te magoei muito. Não há nada para conversar, Delia. Você fez suas escolhas, e eu fiz as minhas. Eu sei que te magoei, continuou ela, com o desespero transparecendo na voz. Mas tenho enfrentado dificuldades desde o divórcio. O dinheiro do acordo acabou mais rápido do que eu esperava e minha situação profissional não tem sido estável. Perdi o apartamento em Nashville e voltei a morar com minha irmã. Pensei que talvez pudéssemos conversar, Dash. Você pensou que talvez eu te pagasse a fiança. Interrompi, sentindo minha raiva aumentar apesar dos anos que haviam se passado. Depois de tudo que você me fez passar, depois de tentar roubar metade do trabalho da minha vida. Nós tivemos algo real uma vez, ela disse baixinho, e eu pude ouvi-la começar a chorar. Na faculdade, e até mesmo no início do nosso casamento, antes de eu ficar confusa sobre o que importava. Sei que perdi isso de vista, mas talvez possamos tentar de novo. Eu mudei, Randy. Agora entendo que joguei fora. Não, respondi com firmeza, largando minha chave inglesa e caminhando até a janela que dava para a terra que eu havia lutado para manter. Tínhamos algo real, e você transformou isso em um golpe. Você não pode voltar quando o dinheiro acabar e fingir que era amor o tempo todo. Por favor, Randy, não tenho mais a quem recorrer. A Mônica nem atende mais minhas ligações. Isso deve te dizer algo sobre o tipo de amigos que você escolheu. Desliguei o telefone e bloqueei o número dela imediatamente. Algumas pontes, uma vez queimadas, nunca mais podem ser reconstruídas, e algumas pessoas só querem você de volta quando precisam de algo. A verdade é que eu havia seguido em frente de um jeito que jamais imaginei. Meu negócio prosperava mais do que nunca. A notícia de como eu havia lidado com o divórcio com dignidade e força se espalhou, e outros homens em situações semelhantes começaram a me procurar. Eu me tornei uma espécie de conselheiro não oficial para homens que haviam sido pegos de surpresa pela traição de suas esposas. Eu também tinha começado a namorar novamente, desta vez com cautela, mas com esperança genuína no futuro. Linda era professora na escola primária local, divorciada de 2 filhos adolescentes que também haviam passado por traumas familiares. Ela entendia o trabalho duro, valorizava a honestidade acima de tudo e não tinha interesse algum na minha conta bancária, além de saber que eu conseguiria pagar minhas próprias contas e não seria um fardo financeiro.
Quando Linda ria, era genuíno e contagiante. Quando ela dizia que me amava, eu acreditava nela porque suas ações correspondiam às suas palavras todos os dias. Ela parecia quando dizia que viria, cumpria o que prometia e nunca me fazia adivinhar qual era a minha posição em relação a ela. Nós nos casamos na primavera passada, na mesma igreja onde Delia e eu havíamos trocado votos 7 anos antes, mas desta vez foi completamente diferente. Autêntico, esperançoso, construído com base na verdade e no respeito mútuo, em vez de manipulação e interesses ocultos. De pé no altar com Linda, pensei no homem destruído que eu era quando a traição de Delia veio à tona. Aquele homem aprendeu que os lobos de verdade acabam mostrando os dentes, mas também aprendeu que sobreviver à traição não o torna cínico, mas sim sábio.